Olá, beneficiários do Bahia Produtiva, tudo bem? Aqui estou eu mais uma vez, né? Pensando no alcance aí dos vídeos, é importante a gente se apresentar. Então, eu sou a Vanessa Ionara, coordenadora pedagógica de ATER da COFASP, né? E atuo pelo projeto Bahia Produtiva no lote 016, que integra os territórios de identidade Bacia do Jacuípe e Piemonte da Diamantina. A gente está aqui, né, em mais um vídeo direcionado à temática de SAM, certo? Para discutir um pouco das punks, que são plantas alimentícias não convencionais, ou seja, plantas que nascem ali de forma espontânea no nosso entorno. Muitas vezes a gente julga como ervas daninhas ou como mato, né? E na verdade são plantas comestíveis e que têm um potencial nutricional gigantesco, que acaba sendo desperdiçado, subaproveitado nas nossas propriedades e nas nossas comunidades. Então a ideia de hoje é que a gente discuta um pouquinho da inserção de punks, né? Esse vídeo vai ser direcionado para a comunidade de Brejo Grande de Cima. É uma comunidade que trabalha com a cadeia produtiva de capinovinocultura. É um pessoal que gosta muito da produção leiteira também, né? E o pessoal de Brejo Grande, na atividade que a gente fez no mês passado com a Vera Nube Mascarenhas, sugeriu que a gente abordasse maneiras de inserir as punks no dia a dia de forma prática, rápida e também gostosa, né? Então a gente está aqui hoje para trazer algumas alternativas que vão possibilitar que as punks sejam consumidas diariamente em processos muito simples, do cotidiano, porque é uma preparação feita com antecedência e ao longo do dia a dia da família você só vai administrando pequenas porções desses produtos, né? Desses beneficiamentos que nós vamos fazer aqui hoje. Então eu tenho aqui uma mesa com alguns ingredientes. Ao longo dessa 1 hora vocês vão entender o que cada um está fazendo aqui. Inicialmente eu queria discutir com vocês, né, a possibilidade da produção das farinhas de punks. E aí eu trago hoje, né, duas espécies aqui para produção de farinhas, que são a moringa, certo? Essa aqui do vídeo, essa aqui do galinho também, que eu não desgalhei ainda. E a Ora Pronobis, que é essa aqui da assadeira, que a gente viu também lá no nosso vídeo de SAM, lá de maracujá, né? Que a gente usou no nosso feijão, né? Então, rapidamente falando um pouco das propriedades dessas duas espécies, a Ora Pronobis é uma folha adorada pelas abelhas, né? Então, repito, quem é da cadeia de apicultura, é uma planta que vale muito a pena ter no quintal, até para atrair enxames no período de sua floração. Então, temos a Ora Pronobis, que significa, inclusive, rogai por nós, né? Como a oração. Reza a lenda que as famílias, antigamente as missas católicas duravam muito tempo, e aí a galera, para segurar a fome até conseguir chegar em casa e fazer a sua refeição, beliscava ali folhinhas de Ora Pronobis, e aí rolou essa associação com esse termo religioso. Então vamos lá, pensando na farinha caseira, né? Vanessa, quais são os benefícios da Ora Pronobis para o meu corpo, para a minha nutrição? É uma folha riquíssima em proteínas. Como eu disse, né, as proteínas são substâncias essenciais para um bom funcionamento e uma boa composição corporal. Então, se você quer emagrecer e consumir muita proteína, vai te ajudar. Se você quer ganhar massa, consumir ainda mais proteína vai te ajudar, porque é uma das substâncias que o nosso corpo mais precisa, na verdade, para funcionar bem. É uma base, é a base alimentar. Nossa base alimentar precisa ser estruturada nas proteínas, né? Repito que a minha dieta hoje, por exemplo, são 4 porções diárias de proteína, para vocês terem uma noção da importância. Então, gente, riquíssimo em proteína, riquíssimo em minerais, fibras, cálcio, vitamina C, fortalece os nossos músculos, fortalece o nosso sistema de defesa, que é o imunológico.
imprescindível em períodos como esse, né? Além da pandemia de Covid-19, a gente está agora passando por uma crise viral também de gripe aí, uma gripe nova, uma gripe diferente que tem acometido muita gente. Aqui em Jacobina são vários casos, muitos casos de uma semana para cá. Então, muito importante que a gente fortaleça o nosso imunológico. No caso da Ora Pronobis, né? Acabei de falar com vocês, perdão. Então, no caso da moringa, o que é que acontece? Ela é maravilhosa para o funcionamento do intestino, ela é maravilhosa para controlar as gorduras no sangue, né? E ela consegue aí auxiliar, inclusive, no processo de emagrecimento, né? Também é rica em proteínas, promove a saciedade, ela é muito indicada para pessoas que querem emagrecer, certo? Então essas são algumas, né, das muitas propriedades da moringa. Então agora eu vou mostrar para vocês um pouco de um processo pré-produção da farinha, certo? Que é o processo de higienização e secagem das folhas, que eu tive que fazer antes, várias horas antes, para garantir que elas estivessem assim, ó, no ponto de beneficiamento agora. Então segue aí o vídeo para vocês entenderem o que é que eu fiz para as folhas estarem assim, e a gente volta já já com as possibilidades aí de produção das farinhas. Então, pessoal, dando início aqui à produção das nossas farinhas de punks, a primeira etapa, né, a primeira coisa que a gente precisa fazer após a retirada, a colheita dessas punks em campo é a higienização. Então, o primeiro processo, obviamente, né, é o de lavar essas folhas. Aqui eu tenho a moringa, com aqueles cuidados básicos que eu sempre trago para vocês nos nossos vídeos, né? Que seja em água corrente e uma água devidamente tratada, beleza? Então, eu tô aqui com os galinhos da moringa e eu vou lavá-los bem em água corrente. Porque o que é importante ter em mente nesse processo aqui, gente? Ele precisa ser feito horas antes da produção da farinha. Por quê? Né? O processo de desidratação, de secagem dessas folhas, demanda que não exista umidade. Então, toda essa água aqui que a gente usou para lavar, ela vai precisar ir embora antes da gente começar a produzir a nossa farinha. Então, o ideal é que isso seja feito, né, um dia antes ou algumas horas antes do início do beneficiamento da folha. Aqui, né, nesse outro recipiente, eu tenho várias folhas de Ora Pronobis. O mesmo processo, eu tô usando aqui um escorredor, ele é perfurado aqui no fundo, acho que dá pra vocês aqui conseguir mostrar, perfurado aqui no fundo, e como elas já foram, né, retiradas da planta, é uma planta que possui espinhos, então esse processo, né, de colheita tem que ser um processo cuidadoso para que você não se machuque. Então ela já foi retirada da planta com esse cuidado, estão as folhas aqui soltinhas. E eu vou lavar no escorredor para garantir, né, que a água escorra e que a gente ganhe tempo também, não precisa lavar as folhas individualmente.
Então, gente, a moringa tá ali no cantinho, né, com as folhas pra baixo escorrendo. E a Aura Pronobis também tá aqui, escorrendo nesse recipiente. E qual é a medida, né, qual é o próximo passo? Agora, essas folhas seguem para secagem. Então, eu vou me utilizar de um varal, no caso da moringa, que tá em galhos, e de uma assadeira para espalhar as folhas da Aura Pronobis, como elas já estão soltas, né? Para garantir que essas folhas deem uma secadinha antes que a gente comece o processo de desidratação. O que é importante na hora de produzir a farinha? As folhas perdem muito volume no processo de desidratação. Então, é interessante que vocês reservem bastante folhas, uma quantidade significativa de folhas para o preparo das farinhas, certo? Já que a gente vai ter toda essa mão de obra, é ideal que vocês façam com uma quantidade bem bacana de folhas, porque depois do processo finalizado, uma bacia grande de folhas vai render algumas gramas de farinha, né? Não é uma coisa que rende muito a folha desidratada. Então, simbora ver como é que a gente faz esse processo de secagem? Pessoal, a gente tá dando início aqui, né, ao processo de secagem das folhas. Depois de bem escorridinhas lá no recipiente que vocês viram, eu espalhei as folhas da Aura Pronobis aqui numa assadeira e vou deixar que elas tomem um pouco de sol aqui por algumas horinhas. No que se refere à moringa, vocês vão observar que eu tô utilizando um varal aqui também, na parte externa do meu apartamento, para fazer a secagem. Eu usei prendedores de roupa comuns, certo? Para fazer aqui um varalzinho de moringa. E elas também vão passar algumas horinhas aqui no sol, secando. Isso vai otimizar o nosso tempo, né? Quando a gente for para o processo de desidratação, que pode ser feito ou ao natural, ao longo de vários dias, mas no nosso caso hoje a gente vai se utilizar do forno e do micro-ondas, já vai estar aqui o processo um pouquinho adiantado, belezinha? Gente, só uma dica pra vocês, viu? Vocês vão ouvir um barulhinho, não fiquem preocupados, isso é normal. É o barulho da folha estalando enquanto o processo de desidratação começa. Então, vocês vão ouvir o barulhinho, tipo um pipoquinho, sabe o milho quando tá estourando a pipoca? Esse é o barulho que você vai ouvir. Você vai começar a sentir também o cheiro da folha bem forte na sua cozinha, mas isso é normal, é o procedimento padrão, beleza? Prontinho, Bahia Produtiva, então vocês acompanharam aí, né, qual foi o processo que eu realizei aqui. E agora, a gente vai para a etapa, depois dessa etapa de lavagem e secagem das folhas, vamos para a etapa de desidratação das mesmas para a produção da farinha. Gente, no caso da moringa, a gente tem, né, algumas opções aí de produção da farinha caseira. Uma delas é a produção in natura, ao sol, né? É uma desidratação natural. Como vocês viram ali que eu fiz o processo do varalzinho, aquele ali é o processo mesmo de desidratação natural da moringa. Você vai providenciar um varalzinho, colocar indicado um tecido ou um plástico abaixo, né? Porque acontece muito das folhas se soltarem dos galhos no momento da desidratação, para vocês aproveitarem essas folhas. E aí o processo é o de deixar, né, elas ao sol ali no varal, ao tempo, como a gente costuma falar, de 3 a 5 dias. Então, quando você perceber que a folha tá bem desidratada, que ela tá bem quebradiça, você sabe que esse já é o ponto de produção da farinha, certo? Após esses 5 dias, digamos que em regiões mais quentes, né, como a nossa aqui em Jacobina, tá fazendo um calor danado, 3 dias provavelmente sejam suficientes, e em regiões mais úmidas, até 5 dias. Após isso, você vai levar a moringa ao forno por aproximadamente 15 minutos e ela vai estar pronta para o processamento. Bateu no liquidificador, a nossa farinha vai estar pronta.
Aqui no nosso caso, né, para otimizar o nosso tempo, a gente só fez a secagem mesmo ao sol, não esperou a folha desidratar de maneira natural. A gente vai fazer isso no forno, certo? Então, qual é a ideia? Que a gente despeje essa moringa aqui, que já foi higienizada e seca, em uma assadeira, perfeito? Uma assadeira grande. Gente, o ideal é que seja uma até maior que essa, viu? Porque como aqui em casa eu não tenho tanta demanda assim de fazer muita comida, né? Eu acabo nem tendo assadeiras maiores que essa aqui. Mas a ideia é que você espalhe bem a moringa em uma assadeira e leve ao forno por aproximadamente 1 hora. Não é interessante que seja uma temperatura tão alta não, viu? Uns 80 graus aí, de 50 a 80 graus, é o suficiente para deixar a moringa no ponto que a gente quer. Também é indicado que vez ou outra você deixe o forno semi-aberto, você abre um pouquinho o forno, deixa sair um pouco da umidade para que não aconteça um processo de cozimento das folhas. Às vezes a gente vê assim, ela está aparentemente bem seca, mas ainda há resíduo de umidade aqui dentro e aí ela acaba soltando água, né? Soltando um líquido e aí pode acontecer um cozimento das folhas, não é o que a gente quer. A gente quer mesmo que elas assem, que elas desidratem, até chegar a um ponto quebradiço. Pegou, fez aquele barulhinho, é o ponto ideal da farinha. Então tá aqui a nossa moringa na assadeira disposta. Tem mais aqui que eu desidratei, mas não vai precisar desfolhar agora, acho que a gente já tem uma quantidade suficiente. Como eu disse para vocês no vídeo anterior, né, alguns minutinhos atrás. É importante que quando a gente for produzir a farinha, a gente disponha de uma quantidade significativa de folhas. Então, quanto mais folhas a gente tiver, melhor, né? Porque a rentabilidade não é muita. Como a gente viu no outro vídeo de são que a gente fez lá para maracujá, a biomassa de banana verde, né? A banana rende bastante. No caso das farinhas, não. Quando a gente bater isso aqui tudo, a gente vai ter algumas gramas. E aí, com essa assadeira cheia, a gente vai fazer a conta bonitinho para ver quantas gramas a gente teve de resultado. Mas isso aqui vai se resumir a algumas gramas do farelo, da farinha. Então, quanto maior a quantidade vocês puderem beneficiar de vez, né? Melhor, porque a gente otimiza o tempo, a gente economiza a mão de obra. Já que é um processo só. Então, agora, me sigam, que a gente vai lá pro forno colocar essa moringa para desidratar. Então, tá aqui, gente, a nossa moringa, certo? Indo pro forno, a gente volta, na verdade acho que eu vou colocar ela mais embaixo, e a gente volta daqui a 1 hora para retirar. Galera, agora que a nossa farinha de moringa tá no forno, né, vamos falar um pouco da farinha de Ora Pronobis. Existem, né, as possibilidades de fazer no forno também, num tempo similar ao da moringa, uma temperatura de mais ou menos 50 graus por aproximadamente 60 minutos, né? 1 hora ali de forno. Ou a possibilidade, né, de pendurar também 3 a 5 dias ao sol, né? Luz natural. E a gente vai ter também essa folha da Ora Pronobis desidratada ao ponto de produção de farinha, desde que vá no forno ali para dar aquela desidrataçãozinha final, certo? Aí, o que é que acontece? A gente tem uma outra opção de produção de farinha caseira de Ora Pronobis, que é a produção no micro-ondas. Então, como é, Vanessa, que a gente vai fazer essa farinha no micro-ondas? A ideia é que a gente pegue as folhas secas, certo? Da Ora Pronobis, que a gente lavou e colocou no sol mais cedo para secar, e disponha sobre um papel. Pode ser papel toalha ou pode ser guardanapo, como eu estou usando aqui. Então, a ideia é que a gente espalhe essas folhas no guardanapo, mais ou menos assim, ó, sem sobrepô-las, cada uma no seu espacinho. E a gente vai fazer esse processo aqui de desidratação de uma forma bem mais rápida,
no forno micro-ondas, certo? Então, qual é a ideia? Que a gente leve ao micro-ondas no papel, por que não num prato, por que não numa assadeira, né? Porque o papel, além de reter um pouco da umidade da folha no processo de desidratação, ele também esquenta menos. Então, nesse caso aqui da Ora Pro Nobis, o mais indicado mesmo é que seja no papel, certo? Eu acho que essa quantidade que a gente está dispondo aqui, ó, já é suficiente para fazer a demonstração que eu quero fazer com vocês dessa receita da farinha no micro-ondas. Então, eu vou colocar aqui 3, 4, 5. 5 guardanapinhos pra gente tentar fazer aqui a nossa farinha no micro-ondas de forma bem rápida, beleza? Gente, então daquele jeitinho que a gente fez ali na mesa, ó, eu vou tentar arrumar aqui dentro, porque sempre cai um pedacinho. Dispõe o guardanapo no pratinho do micro-ondas, dispõe as folhas. E o que é que a gente vai fazer, certo? Eu vou programar aqui para que ele asse no forninho micro-ondas por 1 minuto e meio. Depois a gente vai revirar essas folhas, mudar a posição e passar mais 1 minuto e meio, certo? Esse é o procedimento para a farinha da Ora Pro Nobis. Então aqui, ó, 1 minuto e meio. Daqui a pouquinho a gente volta para virar. Gente, essa aqui foi a primeira remessa, tá vendo? De Ora Pro Nobis, que a gente tirou do micro-ondas, ó. Tá ouvindo o barulhinho? Bem quebradiça. No ponto da farinha, depois de 1 minuto e meio e uma virada, como a gente sinalizou. Ali no micro-ondas tem outra rodada esquentando agora, e a gente vai fazer isso até ter uma quantidade suficiente para bater e ter uma farinha legal, uma quantidade legal de farinha. Gente, esse aqui, ó, é o resultado do nosso processo de desidratação da Ora Pro Nobis, né? Eu não fiquei mostrando pra vocês o tempo inteiro, porque ia demorar, né? Então, tá aqui, o processo é aquele. Procura um papel toalha, põe no micro-ondas as folhinhas dispersas no papel, bem espalhadas, certo? 1 minuto e meio, virou mais 1 minuto e meio, ó. Esse é o processo, esse é o ponto, certo? Bem quebradiça. É um processo prático, viu? Eu gostei bastante dessa experiência com o micro-ondas, porque acabou sendo mais rápido que a moringa, né? Que a gente tá ali, por enquanto, desidratando no forno. A Ora Pro Nobis já tá aqui prontinha pro processamento. Vamos aproveitar aqui todas as graminhas possíveis, né? Dessa riqueza aqui nutricional que é a folha. Então, ó, ajustar aqui, colocar a tampa e vamos bater. A ideia é que a gente liquidifique até fazer uma farinha, né? Homogênea, bem fininha. Então, simbora aqui agora. Se ela já tá na textura que a gente quer, ou se a gente bate mais um pouquinho. Gente, ó, que cor bonito, olha na tampa. Um verde muito bacana, e vocês precisam ter uma noção também do cheiro disso aqui, viu? Muito bom. Ó, ela tá fininha. Eu vou bater só mais um pouco para ficar ainda mais fininha.
aqui, que beleza. Eu vou colocar nesse pratinho porque é um pratinho descartável, ó. Ele pesa menos de 5 gramas. Vamos fazer o teste aqui, né? Pra gente tirar a tara. Não pesou nada. Pesa nada. Então, ó, eu vou tentar espalhar aqui a farinha pra vocês terem uma noção de como é que ficou essa textura, ó. A cor é muito bonita, o cheiro é muito gostoso. Isso aqui é proteína pura, minha gente. No preço da carne, no preço do frango, até o carro do ovo tá mais caro agora. Um trem desse aqui na casa da gente, garantindo a nossa saúde, garantindo a nossa nutrição, gratuitamente, é uma riqueza enorme. Então, como eu falei pra vocês, ó, a gente desidratou uma quantidade bacana de folhas e a gente conseguiu essa quantidade aqui de farinha. Vamos ver quantas gramas? 30 gramas. Só que a vantagem é a seguinte, né? Isso aqui é um concentrado proteico muito forte. Então, o consumo diário também não precisa ser grande, também não precisa ser alto. É uma colherinha de chá, certo? A colherinha maior de sopa, aquela colherinha menor de chá por dia já é uma quantidade nutricionalmente interessante, porque isso aqui é proteína concentradíssima, certo? Então, o indicado é que essa farinha ela seja armazenada em um pote de vidro, fique fechada, certo? E ela tem uma durabilidade estimada em até 6 meses. Você pode guardar a farinha de Europa Nobis num vidro por até 6 meses. Ela pode ser inserida em sucos, né? Não é tão palatável assim em sucos, né? Porque ela não é uma farinha assim que se dissolve com facilidade, não. Mas vitaminas, massas de bolo, massas de torta, farofas, no seu feijão, enfim, você pode acrescentá-la a uma série de pratos e nas massas ela fica realmente muito boa. Na massa de uma torta salgada, na massa de um bolinho, na massa de um pão, de um biscoito, né? Ela vai enriquecer aí o seu prato significativamente. Então agora, pra gente fechar, né? Deixar aqui a nossa farinha bem bonitinha e seguir na produção da nossa próxima farinha, vamos armazená-la da maneira indicada. Tá aqui nosso recipiente de vidro. É um recipiente reutilizado, gente, desses que a gente costuma comprar palmito, azeitona, né? A palavra de ordem do mundo de hoje é reutilizar, reaproveitar, reciclar, né? Evitar esse consumo desenfreado e esse processo de guardar essas embalagens para usar posteriormente é uma ótima dica, que em casa eu sempre faço. Então, olha aqui o resultado, certo? Da farinha de Ora Pronobis. E agora a gente dá a sequência para fazer a nossa farinha de moringa. Galera, agora que a gente já aprendeu, né, a produzir as nossas farinhas caseiras de Ora Pronobis e de moringa, eu queria comentar com vocês sobre uma iniciativa muito bacana de uma das agricultoras, né, assessoradas pela COFASP. Ela é beneficiária do projeto Proximiado, a nossa técnica Meirelle que a acompanha, e o nome dela é Messejane Almeida. A Messejane tem um trabalho sensacional, eu queria comentar com vocês para que vocês conheçam. Ela fica lá no Distrito Rural de Delfino, certo? Na comunidade de Caraíbas, no município de Umburanas, aqui no Piemonte da Diamantina. E a Messejane, ela trabalha com a produção de moringa. Ela faz todo esse processo de desidratação, né? Produz a farinha e ela comercializa cápsulas de moringa. Então, esse potinho aqui, ó, é da Messejane. Eu não tenho mais as cápsulas de moringa para mostrar para vocês. Eu comprei ele com 30 cápsulas e eu já tomei todas. Então, infelizmente, eu não consegui uma reposição a tempo de mostrar no vídeo. Mas são cápsulas mesmo, comprimidos de aproximadamente 1 grama cada um. Lembra que a gente conseguiu produzir aqui 30 gramas de Ora Pronobis, de farinha de Ora Pronobis? Mais ou menos isso.
O peso médio de cada cápsula é de 1 grama, certo? De moringa, e ela comercializa em potinhos como esse. E o ideal é que você tome, né, uma ou duas cápsulas, 1 ou 2 comprimidos por dia, que vão te ajudar aí na sua nutrição, na nutrição do seu corpo, na questão da saciedade, de perder peso e tudo mais. Então, até que eu queria comentar com vocês, né? Esse trabalho da Mercejane, que é sensacional, geração de renda, de ocupação e renda na família, na propriedade dela, a partir das cápsulas de moringa, ajudando aí um monte de gente a se manter mais saudável, né? E de forma prática. Então, quem não tem, né? Caso esse vídeo alcance outras pessoas aqui de Jacobina, de outras cidades, de outros estados, enfim, que não tem essa disponibilidade, essa possibilidade, né, de adquirir as punks na feirinha, como a gente fez, e de produzir a própria farinha, uma opção, né, é contatar a Mercejane e comprar as cápsulas já prontas. Então, assim como eu fiz no vídeo anterior de Sam, onde eu deixei o telefone da dona Cécia, que fornece as punks para mim quando eu preciso, eu vou deixar aqui do lado, certo? O contato da Mercejane, vocês podem entrar em contato e encomendar as cápsulas de moringa de vocês. Qual é a outra questão que a Mercejane também trabalha e também tem uma contribuição significativa na nossa saúde, gente? É o hibisco. Aqui eu tenho só 2 flores, porque eu uso bastante. Essas 2 eu ganhei em uma atividade de Sam que a gente realizou lá na comunidade de Inácio João, aqui no Caém, certo? Ganhei várias flores do hibisco lá na propriedade da Janete Rodrigues. E aí eu fui usando todas, só sobraram essas 2 aqui que já estão desidratadas, estão inclusive, ó, soltando sementes. Ela também é uma planta de fácil reprodução, certo? Que se adequou bem aqui ao nosso clima, pelo menos a da Janete estava bem bonita, bem produtiva no dia em que eu estive na UPF dela. E eu queria falar um pouco sobre o hibisco, que é um produto que a Mercejane também vende, tá? Caso vocês tenham interesse. E a gente encontra, assim como os temperinhos que eu mostrei no vídeo anterior de Sam lá de maracujá, em qualquer casa de produtos naturais. A Mercejane, ela trabalha com hibisco desidratado em pétalas, certo? Ele é emagrecedor, ele é diurético, ele é rico em vitamina A, em flavonoides, ele é gostoso, ele é refrescante, é uma planta que se adapta muito bem ao sistema de sequeiro, né? Que é uma das principais estratégias de plantio e de produção aqui do nosso semiárido. Então, o hibisco ele se dá muito bem na modalidade de sequeiro. Então, é uma opção muito bacana. E aí, o que eu queria mostrar para vocês é que o hibisco, né? Ele tem essa coloração rosa, ele fica bem bonitinho, bem vermelhinho o chá dele e os outros produtos dele também. Então, além dos chás, né, usados principalmente como diurético e emagrecedor, agora a gente tem utilizado o hibisco em outras bebidas, em drinks, por exemplo, como gin. Então, essa aqui é uma caixinha de gin que eu comprei em uma casa de suplementos. E veja só, além da canela, do cravo, do alecrim, da pimenta rosa, né? Temos aqui, ó, o hibisco em pétalas desidratadas do jeitinho que a Mercejane produz e comercializa lá em Umburanas. Então, olha só que bacana. Eu fiz um gin, né? Temperei um gin com hibisco recentemente. Eu vou jogar a foto aqui em cima também, para vocês verem como ficou meu drink. E eu, inclusive, usei uma das flores que a Janete me presenteou para decorar a taça. Então aí tá aqui, né? Uma possibilidade riquíssima de comercialização, que tem ganhado visibilidade no mercado, que contribui muito, muito com a nossa saúde. São essas 2 opções, beleza? Então, pra gente ir pensando, pra gente ir tendo ideias, pra gente ir se inspirando em outras possibilidades, em outros produtos que a gente pode vir a beneficiar e a ganhar mercados na atualidade. Gente, 1 hora depois, né? Cá estamos nós com a moringa aqui. Ela também tá, ó, quebradiça, certo? E a gente também vai agora preparar a farinha de moringa. Tá aqui, ó, a nossa moringuinha seca. Vamos nós pro processo de liquidificação mais uma vez. Esse liquidificador tá mais cansado do que eu, gente. Tanto bater treino hoje.
Opa! Ó, ela é um pouco mais escura e também tem um cheiro um pouco mais forte que a da Ora Pronobis. Vamos bater mais um pouquinho. Pera, né? Ou fala ou bate. Vamos bater mais um pouquinho para ficar bem fininha como a anterior. Família Bahia Produtiva, vamos usar aqui o mesmo pratinho, ó, pra gente dar uma observada aqui na cor, na textura da farinha de moringa. Vocês perceberam que ela rendeu bem mais? A gente conseguiu aqui, ó, uma quantidade bem maior da farinha de moringa. Gente, ela tá um pouquinho escura, eu achei ela um pouquinho escura demais. Talvez a gente devesse ter colocado com a temperatura um pouco menor no forno, né? Para o processo de desidratação ser um pouco mais suave. Mas tá um verde, não sei se a câmera vai conseguir pegar bem, mas tá um verde bem bacana. 52 gramas, olha, rendeu mais, né? Que a farinha de Ora Pronobis. E o processo agora é o mesmo. Arranjar um recipiente para guardar essa farinha de moringa. O indicado, gente, pelas minhas pesquisas, é que ela seja guardada em um vidro escuro, tá? E pode ser guardada na geladeira. A folha da moringa, aqui ela foi, né, devidamente desidratada, assada e tudo mais. Mas eu queria fazer um lembrete para vocês. Não é indicado usar a folha da moringa in natura, a folha crua, ok? Então, sempre cozinhem, refoguem ou assem antes de consumir. A outra questão que eu queria lembrar para vocês é que essa farinha ela pode ser usada em uma gama imensa de receitas. Pão, feijão, arroz, omelete, massas, né? Saladas, feijão, sopas. E a moringa vai ajudar no funcionamento do intestino, nos índices de colesterol, gordura do sangue, no emagrecimento, como eu citei, e uma série de questões. Então agora é só guardar em um potinho, de preferência um vidro escuro, e ir utilizando ao longo das semanas a nossa farinha de moringa. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.